Bom, então, se você quer fazer essa recuperação de informação, né, com base no conteúdo, né, esse exemplo aqui nos mostra duas etapas do seu sistema. A primeira etapa é feita offline, né, onde você vai classificar, né, você vai extrair informação da sua base de dados, né, seja ela de texto, de áudio, né, de movimento, né, de brilho, de cor. Né, e aí você tem então você vai ter, né, aqueles atributos que vão representar os seus dados. Né? E você vai armazenar então, né, não mais aquele seu conteúdo multimídia que você tem, né, você vai armazenar, né, a informação que você extraiu, né, os descritores, os chamados descritores daquela sua base de dados. E na hora que você quer fazer a consulta, né, então você precisa de uma interface que consiga, né, por exemplo, como o Google, né, hoje em dia, você consegue dar um exemplo de imagem, né, você consegue entrar com texto, né, você consegue entrar com a voz. Né, então você precisa de uma interface desse tipo, né, precisa do display da visualização do retorno. Né, e então a comparação, para você encontrar os seus dados semelhantes, né, ela é feita entre atributos. Né, aquela sua consulta que você faz vai ter a mesma extração de características, de atributos, que foi feito aqui na parte offline. Aí você compara aqueles atributos e vai retornar para o usuário, né, um conjunto de dados que são os mais parecidos possíveis com aquilo que ele está procurando. É uma consulta diferente de um banco de dados convencional. Por exemplo, o médico diz, olha, eu gostaria de ver os dados do paciente fulano de tal. Então não pode chegar da esposa dele, tem que ser do paciente. Aqui tem algumas funcionalidades que você gostaria que o seu sistema tivesse. Né? A automação, por exemplo, né? Se ele é manual, se ele é semi-automático, totalmente automático. Né? Que tipos de conteúdo você dispõe naquela base de dados. Né? O nível de abstração, né? Esse conceito sintático, semântico, tá? À medida que você aumenta muito a semântica da informação, fica muito difícil. Né? Por exemplo, hoje em dia já existem algumas tarefas de concurso, né, que você precisa assistir uns filmes de Hollywood, por exemplo. Você precisa dizer se as cenas que estão naqueles vídeos lá, naquele um filme de Hollywood, se uma criança de 12 anos pode assistir aquele filme. Então é um conceito, já é uma semântica muito elevada. Né? E aqui, por exemplo, né, o tipo de maneira que você vai navegar no seu sistema. Né? Aqui se ele está, a base de dados é local ou se ela está no network, né? Se os seus dados são comprimidos ou não. Né? Então, tem todas essas possibilidades. Né? Esse outro sistema aqui, ele introduz, além daquele outro, do que nós vimos anteriormente, ele introduz aqui uma outra etapa que é muito interessante, que é a chamada, o Relevance Feedback. Né? É você fazer um feedback, né? Uma realimentação do sistema. Você informa para ele que aqueles dados que ele está devolvendo, se eles são bons ou não. E aí, com base nessa informação, ele começa a mexer, começa a relaxar ou não o sistema, e aí vai se adaptando para responder melhor a você. Então, essa aqui é uma etapa bem interessante dos sistemas atualmente. Seria isso daqui, mais ou menos. Né? Você marca você vai lá e marca o seu resultado, diz se ele é bom ou não, e aí o sistema se readapta e vai retornando nova informação. Quando a gente pensa, né, nos descritores de imagem, né, poderia ser aqui de qualquer conteúdo multimídia, tá? Então você tem que né, encontrar, né, que tipo de atributo você vai usar para representar os seus dados. E então, né, um descritor, tá? Ele é o quê? Ele é um atributo, né, uma característica do seu dado, mais uma medida de distância. Para você depois poder, né, treinar um classificador, ensinar a ele que tipo de cena é aquela, para depois você então poder classificar, né, os externos. Né? Aqui, por exemplo, se a gente está usando histogramas, tá, ó, né, eu estou tentando ver a interseção de são dois objetos diferentes, né, duas imagens diferentes, mas que o histograma delas tem uma certa interseção. Então aquilo pode ser que elas sejam meio semelhantes. Então, por exemplo, se você pensa, né, aqui são alguns diversos
atributos diferentes que você pode usar para fazer essa recuperação de informação. Né? Mas então, né, esses atributos, tá, gente, você gostaria que eles fossem, né, robustos a certas... Né? Por exemplo, às vezes você tem uma imagem que sofreu uma rotação, é o mesmo objeto. Isso deveria ser devolvido para você também. Então você precisa de né, atributos que sejam, né, robustos a certas, algumas, né, todas essas operações, né, que podem acontecer, né, no seu vídeo, na sua imagem, tá? Né? Bom, isso aqui esse slide só para ilustrar para a gente, né, que em geral, né, os sistemas, né, eles procuram misturar mais de uma atributo, mais de uma característica dos dados para fazer a recuperação. Isso ajuda muito a melhorar, né, o resultado da classificação. Então, por exemplo, se a gente está querendo usar cores, tá, né, para as imagens, para os vídeos, né, como vocês devem saber, né, uma imagem a cores, ela tem 3 planos, né, tem 3 canais, né, são 3 bandas da imagem. Então isso ocupa um certo volume de dados. Né. Então houve uma época que havia, né, os sistemas, as cores eram muito caras na internet, nos sistemas, nos próprios computadores. Então aquele formato GIF era muito usado. Porque o formato GIF fazia o quê? Ele transformava aqueles 16 milhões de cores que podia haver numa imagem de 8 bits, né, de 24 bits, transformava aquilo numa paleta com 256 cores apenas. Ele tentava escolher, por exemplo, o amarelo aqui do nosso colega, né, ele tentava encontrar um amarelo que melhor representasse aquilo ali. De modo a ele diminuir aquele volume de dados. Né. Então, quem faz recuperação de informação usando cor, nunca vai usar o plano de cor RGB, porque ele seria um vetor muito caro para isso daí. Né? A dimensão seria muito grande. Então, eles tentam usar planos de cores, né, que apresentam, né, informação mais reduzida. Né? Por exemplo, esse tipo de informação, né, de cores quentes, das cores frias. Né? Por exemplo, esse espaço de Munsell, né, é um cartão que teria, por exemplo, eu acho que 66 variações diferentes apenas de cores. Tá? Né? Esse outro plano de cor aqui, o LUV e o LAB, né, eles têm 128 cores diferentes para representar aqueles milhões de cores. Mas aí você pensa, mas como que eu classifico essa informação? Né? Então você, né, tem todo esse compromisso. Se você tem um vetor de busca muito grande, né, aquilo vai demorar horas. Né? Então você tenta reduzir aquele vetor de informação, mas quando você faz isso, você perde a sua capacidade de discriminação também. Então existe sempre esse compromisso, né, entre o tamanho do vetor, que representa os seus dados, e o tempo que você vai gastar para fazer a busca. Né? Então, por exemplo, aqui tem histogramas com poucas cores, né? Você reduz as cores das imagens. Né? Né? Quando você pensa num vídeo, você sempre pode pensar no vídeo, nos quadros do vídeo. Né? Aqui, por exemplo, os histogramas de fotografias de imagens JPEG. Tá? Aqui estão os histogramas, né, de cores. Né? E aqui daquelas imagens de GIF, ó, paletadas. Né? São histogramas bem diferentes, não? Então, com base nesses histogramas, você já poderia fazer uma classificação entre 2 formatos diferentes, JPEG e GIF, por exemplo. E mais ainda com esse formato daquelas imagens, né, tipo gráficas, né? Os histogramas delas são ainda mais simples. E aqui, por exemplo, você está fazendo busca de informação, né, usando... o sistema permite que você pinte, tá, nessa área aqui. Então a pessoa pintou aqui azul e aqui preto. E aí o sistema retornou, né, um sistema de telas, de pinturas, né, retornou essas imagens aqui, como sendo semelhantes àquilo lá. O que você vai fazer, essa cena de levantar um copo, né, você quer reconhecer a cena da pessoa tomando café, por exemplo, tomando água. Eu só vou tomar água se eu fizer isso. Se eu vier com um copo até aqui, deixar e voltar, não é a cena. Né? Então, o que você vai fazer? Você vai treinar um classificador, você vai extrair atributos daquela cena ao longo do tempo, pontos de interesse que representam aquele movimento. E aí você vai ter um número grande de amostras que fazem aquilo ali. Aí você dá um classificador que vai aprender aquele movimento. Aí depois você vai fazer o quê? Classificar, né, cenas externas. Né? E aí você vai tentar ver, por exemplo, se eu pegar esse daqui, não é a mesma coisa de eu pegar isso, né?
Então, o seu sistema tem que ser capaz disso, né? Ou se eu for pegar um cigarro, né, no tempo que a pessoa fumava, né, já seria outra coisa, né? Então, você tem que treinar todas essas possibilidades. Aqui, por exemplo, o sistema permitia também, né, esse era um sistema bem do início, né, você permitia dizer, por exemplo, que queria ter 15% de amarelo e 13% de azul. Ele escolhia as cores aqui e colocava para o sistema. E aí, então, o sistema aqui devolveu essas fotos aqui. Aqui, por exemplo, ele desenhou essa forma, ó, com cores. E aí o sistema devolveu isso. Aqui ele desenhou esse esboço, né? Para a gente aqui, claramente, seria o que isso aqui? Na opinião de vocês? Hã? Estátua da Liberdade, né, gente? Aí o sistema devolveu isso, ó. Encontrou uma lá, ó. Olha o garoto aqui, olha só o cacto, né? Aqui ele desenhou essa forma, tá? Ó. Olha o que veio. Até que foi bom, né? Vieram os peixes, né? Aqui ele desenhou também, ele permitia você fazer formas, tá? E voltou isso. Né? Pelo menos esses aqui tá meio parecido, né, com o que ele desenhou, né? Então, por exemplo, se você quer trabalhar nessa área, hoje em dia existe uma quantidade enorme de bases de dados, todas anotadas, tá? E à medida que as bases vão crescendo, a anotação é que é difícil, é super complicado. Porque você precisa ter um ground truth para poder você testar o seu sistema. Se você quer encontrar aquelas ações, você precisa saber onde elas se encontram para você depois dizer, olha, o meu sistema foi capaz de encontrar 50% daquelas ações que existiam nos vídeos. 50% eu errei. Então, existe uma quantidade enorme de bases de dados, de todo tipo que você imaginar, tá? Então aqui, por exemplo, né, olha só, ele queria encontrar essa caneca, né? A base de dados essa base de dados é bem simples, tá? Para você começar a treinar a coisa, são objetos que foram colocados em cima de uma pequena plataforma, ela girou e foram feitas, acho que, 12 fotos de cada objeto. A cada tantos graus você fazia a foto. Então, por exemplo, desse carrinho aí, né, que teriam diversas posições que o carrinho foi, as fotos que foram feitas dele. Aqui nessas cenas naturais, né, aqui também cenas aéreas, né? Mas aqui, olha só, ele está procurando por essa xícara, tá? E apareceu esse bocal de lâmpada aqui, ó. Semanticamente está errado, mas eles são muito parecidos, né? Então aqui, por exemplo, né, o cara está querendo um carro vermelho e tal, encontrou laranjas, esse lagarto aqui, ó, um pôr de sol, ó. Então aqui, por exemplo, você quer encontrar pessoas, por exemplo. E aí o sistema retorna isso. O que é que está vendo? Os seus atributos são tão ruins que não consegue caracterizar, né? Então você diz, nossa, o conceito semântico aqui está zero, né? Isso é o chamado buraco semântico. Né? Quando a gente começa a trabalhar com essas bases de dados, tem todas aquelas maldições. A maldição do tamanho do vetor, a dimensão do vetor de busca. Né? Esse outro aqui é a maldição da semântica. Né? Então, né, quando você usa características de baixo nível, né, esse buraco semântico aqui vai ser sempre grande. Você teria que ter, né, uma semântica mais elevada para poder você conseguir recuperar esse tipo de coisa. Por exemplo, se você dissesse, o presidente FHC, o presidente Lula, eles viajaram bastante. Então você diz, olha, o presidente Lula tem um fotógrafo que acompanhou ele, em 7 anos, 8 anos que ele esteve de governo, o cara fez, parece que, 3 milhões de fotos. Aí você tem essas fotos, digamos que elas estejam todas em formato eletrônico. Aí você diz, eu gostaria de encontrar as fotos do presidente Lula na Torre Eiffel. Será que tem? Né? Então olha o conceito, presidente Lula na Torre Eiffel. Ou então o presidente Lula, sei lá, na Praça do Papa, lá em Roma.
Então, essa semântica é muito complicada ainda para você encontrar esse tipo de coisa. Né? Então, né, aqui voltando a falar da problemática, tá, gente? Né, para esse tipo de cena aqui, né, ele retornou esses ursos, né, esse leão, né, é o tigre ali, né? Então, se você usa aquele conceito da realimentação, né, o usuário diz, olha, o usuário vem aqui e marca no sistema, tá? Desculpa. Essa foto não é boa, essa não é boa, essa não é boa, essa não é boa. Aí o sistema começa a refinar toda a classificação. Então esse aqui é o efeito da relevância e feedback, né? Aquela realimentação de relevância. Né? Aqui do carro, né, como a gente já viu, né? Depois aqui está falando, olha só, de três realimentações, o sistema começou a devolver isso daqui para o usuário. Aqui também, olha só, não, ele está procurando por essas cerejeiras, né? Parece aquelas cerejeiras do Japão, né, da Bélgica. Né? E aí então aqui, olha só, muito parecido, né, essas cenas aqui. Né? E depois da realimentação, você tem isso aí. Né? Então vocês estão vendo que até aqui eu estava mostrando para vocês sempre imagens nessa posição, né, bem padronizada, né? Mas tem pessoas que trabalham em dar de volta, retornar para você imagens que estão meio com um certo agrupamento entre elas. Tá? Então aqui, por exemplo, ele tenta fazer um agrupamento das rosas cor-de-rosas. Né? Então você começa a separar essa informação para dar uma maneira mais... Né? Aqui também, né, o estilo do castelo. Tá? Então você tem uma maneira mais sofisticada de você fazer o retorno do seu banco de dados.